Hoje será abordado como realizar o produto escalar e o produto vetorial utilizando a calculadora gráfica, mais conhecida como calculadora HP50G. Então, vou mostrar para vocês que com o uso dessa calculadora gráfica eu consigo executar tanto o produto escalar como o produto vetorial de forma imediata, né? Então, por exemplo, eu tenho dois vetores, pretendo efetuar um produto escalar, né? Ou seja, um produto interno, né? E com um comando eu realizo essa operação. Então é isso que eu vou estar mostrando hoje. Então, primeiramente eu preciso escrever um vetor. Então eu vou apertar Shift branco e esse tipo de colchete. Vou digitar então 1, espaço 2, espaço 3. Esse comando SPC é a abreviação de space, que corresponde ao espaço. Enter. Eu vou escrever outro vetor. Vamos colocar então 4, espaço 5, espaço 6, enter. Se eu efetuar o produto escalar entre esses dois vetores, o que eu vou obter? Eu vou estar fazendo 1 vezes 4, mais 2 vezes 5, mais 3 vezes 6. Então vamos fazer aqui embaixo. 4, 2 vezes 5 vai ser 10, 3 vezes 6, 18. Vamos somar, eu vou obter 32. Então vamos realizar essa operação e conferir o resultado, que deverá ser 32. Então nós vamos apertar no Shift laranja, vamos apertar Cat e encontrar a abreviação DOT. Para a gente ganhar tempo, vamos digitar D para que a gente comece em D. E assim a gente já ganha um certo tempo. Então, DOT significa produto interno, né? DOT corresponde a produto interno. E é esse comando que nós passei direto. Esse comando é o que nós precisamos utilizar, né? Não, drop não, dot. Mais um pouco aqui. Então, dot, eu vou apertar OK e 32. Efetuei a operação. Claro que quando eu tenho um vetor com 3 elementos fica mais fácil, né? Mas vamos supor que eu tenho um vetor maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um outro vetor com 3, 4, 8, 9, 5, 7. Então, o que nós vamos ter aqui? A gente vai multiplicar elemento por elemento e somar. Então, vamos pegar 1 vezes 3 igual a 3, 2 vezes 4 igual a 8, 3 vezes 8 igual a 24, 4 vezes 9 igual a 36, 5 vezes 5 igual a 25 e 6 vezes 7 igual a 42. Vamos somar tudo. Obtive 138. Então agora a gente vai em cat. Ele já está em cima do dot, que foi o último comando que a gente utilizou. Vamos aplicar dot, realizando o produto interno, ou seja, o produto escalar, e com isso obtive exatamente 138. Então vocês percebam que esse comando pode nos ajudar muito, porque eu efetuo o produto escalar de forma imediata, né? Agora eu vou mostrar como realizar o produto vetorial, né? Ou seja, o produto cruzado, porque produto cruzado corresponde ao produto vetorial, né? E quando eu for procurar esse comando em cat, eu preciso encontrar pela letra C, porque vai aparecer como cross, né? Porque cross
corresponde ao produto cruzado, né? Lembrando que produto cruzado é o produto vetorial. Então tá aqui, né? Cross. Enter. Claro que não vai acontecer nada porque eu não tenho nenhum vetor que eu estou multiplicando nesse momento. Então vamos pegar o 1, 2, 3. Vamos fazer o seguinte. 1, 2, 3. Vou pegar o outro tipo de conchete. Esse de cima. 1, 2, 3. Agora a gente vai em cross. Opa. Ok. 0. O que eu fiz? Eu multipliquei 1 por 2 e 1 por 3. Né? Depois eu multipliquei 2 por 1 e 2 por 3. Depois multipliquei 3 por 1 e 3 por 2. Né? E depois fiz o inverso, né? Fiz a mesma operação no sentido inverso. Eu obtive o valor igual a zero. Vamos alterar, né? Porque como eu tenho dois vetores iguais, eu acabei tendo elementos igual a zero. Então, por exemplo, se eu trocar... Opa! Se eu gerar um vetor com 4, 5, 6. E vamos executar a mesma operação. Opa! Cross. Então obtive esse outro vetor, né? Esse vetor é o resultado do produto vetorial entre esses dois vetores, né? O vetor na linha 2 multiplicado pelo vetor na linha 1, né? Efetuando o produto vetorial, eu obtenho um terceiro vetor que corresponde a esse vetor que vocês estão vendo. Então agora a gente vai pegar um caso real para poder praticar essa parte de produtos vetoriais. Isso é muito utilizado em mecânica vetorial, onde nós efetuamos esse tipo de operação para encontrar o momento de força. Porque em mecânica vetorial, quando eu multiplico a distância do braço de alavanca pela força aplicada num ponto, eu obtenho o momento resultante desse produto vetorial, né? Do vetor R multiplicado pelo vetor F. Né? Então, quando eu realizo essa operação, obtenho um terceiro vetor conhecido como vetor M, que corresponde ao vetor momento de força. Né? Então, nesse exemplo, eu vou efetuar essa operação. Né? Eu tenho aqui dois vetores R's, RB e RC, né? Que é o vetor distância. Né? E o vetor F, que corresponde a menos 40 em I, menos 20 em J e mais 40 em K. E eu vou multiplicar o vetor RB por F e depois o vetor RC por F. Né? Então, nesse exemplo, ele faz de forma matricial. Então, vamos pegar primeiro o vetor RB. Vamos lá, então. Vamos abrir o vetor RB. Eu tenho, então, 1, 3 e 2. Enter. Agora eu vou pegar o vetor F. O vetor F é quem? 40 negativo, espaço 20 negativo, espaço 40. Enter. Eu vou apertar em Shift, laranja, Cat e Cross. Ok? Obtive então menos 160, menos 120 e 100. Vamos ver onde é que está o resultado dessa operação. Está aqui. 160, menos 120 e 100. Né? 3 e 2, 3 e 2. Certo. Então, com isso, eu
eu mostrei que essa ferramenta pode nos ajudar a ganhar bastante tempo, como também conferir operações que eu realizo em um determinado problema. Como nesse caso, né? Eu pego o vetor distância, multiplico pelo vetor força, utilizando matriz, obtenho o resultado final, e eu posso estar conferindo utilizando a calculadora gráfica, efetuando essa operação do produto cruzado, né? Multiplicando o vetor R pelo vetor F, né? Como foi feito nesse problema, né? E com isso eu obtive exatamente o mesmo valor, 160 em I, menos 120 em J e 100 em K, né? Nas direções X, Y e Z, respectivamente, né? Nesse problema ele criou o momento de força em relação ao ponto A, e por isso que eu utilizei o vetor RB, né? Eu utilizei o vetor RB porque eu queria o momento de força que a força F realiza em relação ao ponto A. Tá certo, então. Fechou. Vamos para um próximo exemplo, né? Praticar mais um pouco como efetuar o produto vetorial. Nesse caso, eu tenho 3 forças, sendo que 2 forças estão sendo aplicadas no ponto A e uma força sendo aplicada no ponto B. Eu quero encontrar o momento de força em relação ao ponto O, né? Então, eu vou pegar cada força e multiplicar pela distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de referência, que é o ponto O. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos realizar a multiplicação vetorial, ou seja, a multiplicação cruzada, de RA com F1, sendo que o RA vai do ponto O até o ponto A, e depois de RA, né, que vai do ponto O até o ponto A, pelo F2. E por último, o ROB, a distância que vai de O até B, multiplicado pela força que está aplicada no ponto B. Então, vou começar pela primeira operação. Vamos lá. Quem é o RA? O RA vale 5 em J. Como é que eu escrevo isso? Eu tenho que obedecer ao posicionamento de cada elemento que compõe o vetor. Então, se eu tenho 5 em J, eu vou ter 0 em I, 5 em J e 0 em Z. Eu já vou deixar guardado aqui em cima porque eu vou utilizar esse vetor duas vezes, né? Para multiplicar pela força F1 e pela força F2. Agora eu vou escrever o vetor F1, que é quem? O vetor F1 está aqui. Menos 60 em I, 60 negativo em I, 40 em J positivo e 20 em K positivo. Beleza. Eu vou realizar esse produto. Shift laranja, CAT, já está selecionado. OK. Obtive 100, 0 e 300. Beleza. Então esse é o resultado da primeira operação. Agora eu vou apertar essa seta para trocar as linhas, né? E eu vou utilizar o vetor RA para multiplicar pela força F2. Então vamos escrever a força F2 agora. A força F2 vale 50 em J. Então eu tenho 0 em I, 50 em J e 0 em K. Eu vou executar o produto. Opa. Na verdade, sem fazer conta, eu sei que isso vai dar zero. Por quê? Porque se eu tenho um vetor com um elemento em J e um outro vetor com um elemento em J também, o produto cruzado desses dois vetores vai ser igual a zero, porque vetores na mesma direção, a multiplicação vetorial de dois vetores na mesma direção é igual a zero. Então aqui eu obtive 0, 0, 0. Né? E por último, eu vou multiplicar o vetor RB pela força F3. Onde está o vetor RB? O vetor RB vale... Está aqui em cima. Ó. 4, 5, menos 2. Vamos lá então. Vamos escrever o vetor RB. 4, 5 e menos 2. Enter. E agora eu vou escrever o vetor F3, que vale 80, 40 e menos 30. Então vamos escrever o vetor F3. 80, 40 e 30 negativo. Ok. Vamos conferir então.
O vetor RB vale 4, 5 menos 2. 4, 5 menos 2. O vetor F3 vale 80, 40 menos 30. 80, 40 menos 30. Vou realizar o produto vetorial com o comando cross e com isso obtenho menos 70, menos 40 e menos 240. Agora eu posso somar os três vetores normalmente, porque quando eu somo os vetores, eu vou somar os elementos que estão na mesma direção. Então basta eu apertar no operador mais. Porque quando eu apertar no operador mais, eu vou estar somando os três vetores. Então eu vou apertar mais, mais. E com isso eu obtive 30, menos 40 e 60. 30, menos 40 e 60. Exatamente como consta na resposta. Então percebam que esse comando da calculadora gráfica, onde permite eu realizar o produto vetorial, pode me ajudar muito para ganhar tempo e também conferir as operações matriciais que eu vou estar realizando em muitos exemplos, né? Então, para fechar, vamos fazer só mais um exemplo, né? A gente praticar bem essa questão. Vamos pegar mais um exemplinho, onde eu tenho mais um produto vetorial, né? Eu tenho um vetor R, um vetor F e pretendo realizar o produto entre esses dois vetores, né? O produto cruzado, né? E para isso eu vou utilizar o comando cross. Então, novamente, eu vou escrever os vetores e depois efetuar o produto vetorial. Vamos lá então. Vou abrir o conchete, vou escrever então ponto 4 em I, ponto 2 negativo em J e em K eu tenho 0. Então, eu tenho ponto 4 em I, ponto 2 negativo em J e em K não tenho nada. E no vetor F eu tenho quanto? Eu vou ter 200 em I, menos 346,4 em J, 0 em K. Então, 200 em I, 346,4 em J negativo e 0 em K. Então tem um probleminha, porque no elemento que está em J, deveria ser negativo. Então vamos reparar. Edit, negativo, Enter, Enter. Pronto, corrigiu. Mudei o sinal do elemento que está em J. Agora eu vou apertar Shift laranja, Cat e apertar OK no comando cross para efetuar o produto cruzado, que no caso é o produto vetorial. OK, o que eu obtive? Eu obtive 0 em I, 0 em J e menos 98,56 em K. Ou seja, eu tenho um valor de menos 96,6 na direção Z, né? Na direção Z porque está acompanhado do índice K, né? Então, o resultado que eu obtive bate com a resposta que aparece nesse problema, né? Eu poderia fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos colocar, vamos fazer a mesma operação, só que dentro de variáveis. Vamos colocar então ponto 4 em I, ponto 2 em J negativo e 0 em K. Ponto 4, ponto 2 negativo e 0. Vamos escrever o R e vamos utilizar STO para colocar esse vetor dentro da variável R. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o outro vetor na variável F. Vamos escrever o próximo vetor. Vamos colocar então 200 positivo, 346.4 negativo, 346.4 negativo e 0. Beleza. Então eu vou digitar F STO para atribuir esse vetor à variável F. Então tem duas variáveis, R e F. O que eu vou fazer? Vou apertar em R e F. Ou melhor, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente apertar R e Enter, que já vai aparecer automaticamente.
IF e Enter. Já vai aparecer ela automaticamente, né? Então, eu posso puxar essas duas variáveis e executar o produto cruzado, né? O R, o F e depois realizar o produto cruzado. E com isso obter o resultado final de menos 98,56 em K, conforme consta no resultado desse exemplo.